Oi, esse vídeo não estava programado, mas já tem um tempinho que eu tenho sido incomodada para fazer um vídeo sobre isso, mas não estava nada programado para hoje. Inclusive hoje eu tô com muita coisa para fazer que eu não fiz ainda, mas quando tem o clique que Deus fala é agora, então é agora. Não tô maquiada, não tem o reage bottom cropped? Pois é, eu reagi, tomei um banho, lavei bem meu rosto, passei óleos e coloquei uma roupa pra ir pra academia. Mas aí enquanto isso a cabeça tava, não, tem que fazer o vídeo, tem que fazer, cá estou. Seguinte, já tem um tempo que eu tenho sentido vontade de falar mais sobre o que eu tenho vivido, sobre a minha vida física, emocional e espiritual, as mudanças que têm acontecido comigo e tudo isso. E aí eu vou procrastinando, não, depois eu gravo um vídeo, depois eu falo, depois eu faço, vou deixando e tal. Tanto que acho que já tem mais de um mês que eu gravei um vídeo num dia assim que foi encaixando um monte de coisa. Sabe quando as peças do quebra-cabeça começam a encaixar? E aí foi encaixando. Ai, peraí, rapidinho, peraí. Voltei. O que eu tava falando? Ah, tá. Um dia que tudo se encaixa. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu tava tão assim em choque que eu coloquei pra gravar e eu comecei a, tipo, meu Deus, esse dia tal, isso aqui. Enfim. Hoje é dia 11 de março de 2024. Eu tô desde sexta-feira. Bom, quem me acompanha, me conhece, vê os meus stories e tudo, sabe que eu não ando muito bem de saúde. Se você encontrou comigo pessoalmente ou só dos vídeos, dá pra ver que eu emagreci. Tô vivendo algumas questões de saúde, que não é novidade, infelizmente. Mas desde sexta-feira eu tenho estado assim, parece que inerte, sabe? Tô ali, mas não tô. Eu não sei explicar. E tenho sentido, assim, me sentido. Nem sei encontrar as palavras, mas inerte mesmo, assim, apática, abatida, nesse sentido. Faço as coisas, né? Tento fazer o melhor. Tipo, esses dias fiz stories e tudo tal, mas alguns dias não tava indo, assim, não consegui postar. Fiz ontem um Arrume-se Comigo pra cerimônia e não tive ânimo de editar e postar e tudo. E aí, a palavra, eu tenho me sentido assim, apática e abatida. E aí, hoje no meu devocional, eu falei assim, Senhor, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei se é o normal da minha glicemia, tipo, sempre bagunçada, eu tô tendo muita hipo, e aí a hipo, ela te deixa num down, e aí tu tem que consumir glicose e açúcar, e aí depois, tipo, ou se é a inflamação no geral, porque eu sou toda inflamada, tenho dor em todo lugar, ou se é a medicação nova que o médico passou, que o psiquiatra passou, ou se é porque eu tô ansiosa com alguma coisa, a gente vai viajar, e aí, né, querendo ou não, eu queria estar mais animada pra viagem, faz muito tempo que eu não vou pra praia, e eu tô assim, sabe? Tem que arrumar mala, a reserva, gente, do nosso hotel, não fiz ainda. E tenho que fazer uma unha, né? Vou fazer uma unha, preciso tirar a sobrancelha, bigode, vou cortar esse cabelo. E até assim, pra coisas que geralmente é legal, que mulher gosta de fazer, que eu gosto de fazer. Apática, sem ânimo e tal. E hoje eu falei assim, Senhor, eu não sei o que tá acontecendo comigo, só tu sabes, então eu te peço que o Senhor me ajude, me ajuda. E, como eu não acredito no acaso, eu abri uma das meditações que eu uso para ler e refletir e marcar na Bíblia. E a primeira era Isaías 66:2, que diz que eu que criei tudo, o Senhor dizendo, né? Eu que criei tudo,
Mas a pessoa com quem eu me importo é o de espírito abatido, mas que treme na minha palavra, que é temente a mim. E eu sei, eu tenho sentido, eu tenho crido cada vez mais que Deus está comigo todos os dias. Mas hoje foi um carinho, assim, foi um filha, eu tô te vendo. Então eu fiquei muito feliz. Falei, Senhor, obrigada. Eu sei que foi o Senhor me respondendo. Tô toda arrepiada. E aí, quando eu fui pegar o meu outro devocional, falava sobre a grande comissão. Meu outro versículo do dia, que tem um devocional, que é do aplicativo da Bíblia que eu uso, que é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Fala sobre a grande comissão, que é o ide, pregai o evangelho a toda a tribo, língua, povo e nação. E aí, ontem, eu sou muito chorona também, né? Quem me conhece sabe. Sou muito chorona. Eu choro de tristeza, eu choro de alegria, eu choro de raiva. E nesses últimos dias, assim, nem chorar, parece que o choro não tá saindo e tal. E aí, enfim, hoje eu fui resolver outra coisa com um amigo e aí liguei pra ele. E tal, a gente começou a conversar. E aí eu falei assim, Rafa, se tu tivesse aqui uma Maitá, eu ia falar pra tu vir aqui em casa pra gente conversar. Eu não tô legal. E aí eu comecei a chorar muito. E aí eu falei pra ele. E ele falou uma coisa que faz muito sentido pra mim. O que eu tô passando, o que tá acontecendo comigo, é mais uma provação da minha fé. E aí eu quero pegar pra vocês, eu tô aqui com a minha Bíblia, e eu quero ler pra vocês os versículos que falam sobre isso. Romanos 5, verso 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Cadê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, eu tô muito arrepiada. Como eu falei no dia do meu batismo, as pessoas me conhecem, muitas delas por conta dos meus problemas de saúde. E muitas vezes eu neguei a minha fé depois, eu chutei o balde, e assim, eu me sinto, eu não murmuro mais e questiono Deus, eu pergunto assim, Senhor, o que eu tenho para aprender com isso? Me ensino que eu não tô sabendo lidar para eu poder passar de fase. E eu não fico mais, porque Deus fez isso comigo, não. Mas muitas vezes, falando muito honestamente, eu chutei o balde, entendeu? Eu parei de tomar medicação por conta própria. Eu falei isso no dia que a gente foi, que a Thaline me convidou, que a gente foi na rádio falar sobre a fibromialgia e o lúpus. Então eu parei medicação por conta própria, eu parei pilates por conta própria, terapia com a psicóloga por conta própria. Eu parei tudo, muitas vezes eu negligenciei a minha saúde e aí algumas vezes eu me afastei de Deus. E é engraçado porque desde que eu entrei nessa crise que eu tô vivendo hoje, de dores, de tudo, eu falei algumas vezes pra mamãe, eu falei assim, mãe, eu não quero abandonar Deus mais, porque eu já fiz isso antes. E como eu aprendi com a Fabiola Mello, gerar um testemunho dói. E eu sei que o meu testemunho está sendo gerado. Mas ainda que eu não seja curada, que eu permaneça tendo dores, eu vou continuar crendo no Deus do impossível, no Deus da cura. Porque foi esse Deus que me criou, que é o mesmo Deus que te criou, que te conhece desde o ventre da tua mãe, que tem uma história para você, que sabe quantos fios de cabelos tem na tua cabeça. O mesmo Deus que criou o céu, o mar, as nuvens,
Gente, muitas vezes eu amo o sol e eu amo o dia claro. Eu vou lá fora e eu olho pro céu e eu vejo a grandeza. Eu falo, meu Deus, é surreal pensar que o mesmo Deus que fez essa imensidão sabe o meu nome, sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e teceu dentro da barriga da minha mãe cada parte minha. Então é muito surreal pensar nisso, muito. Pra mim, assim, o dia que eu vim dirigindo, toda vez que eu venho dirigindo de Porto Velho, que eu tô ali naquela imensidão e olhando o céu, eu fico pensando na magnitude da grandeza de Deus. E ele fala lá em Isaías 66:2 que ele criou toda essa grandeza, mas que ele se importa verdadeiramente é com a gente. É comigo, é com você. E como o Rafa falou pra mim, você tá passando por mais uma provação. Mas se você tiver com Deus, e eu sei que você tá, você vai vencer. Então hoje eu vim aqui pra dizer que eu sei que eu vou vencer. E você também vai. E há muitos anos eu oro e eu digo assim, Senhor, eis-me aqui. Quando em algum livro do Antigo Testamento ele pergunta quem eu vou enviar, quem eu enviarei. E uma pessoa diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E eu tenho orado isso há muito tempo. E eu falei em alguns stories algumas vezes, gente, eu tô chegando nos 30. E honestamente, tudo que eu imaginei pra minha vida, nada aconteceu. Nada. Nada, nem pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, nada. De família, de trabalho, de futuro. Mas eu tenho aprendido que é preciso que eu abandone os meus planos, já que eles não deram certo, porque eu quero viver os sonhos de Deus pra mim, que eu não sei quais são, não faço ideia, mas eu tenho dito, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando a gente faz essa oração com sinceridade, é uma oração difícil de ser feita, porque o ser humano ele quer as coisas no seu tempo, na sua vontade. Quantas vezes eu fiquei me comparando, milhões de vezes eu travei por me comparar, por olhar para as pessoas que estudaram comigo no fundamental, no médio, na faculdade, todo mundo progredindo. Parece que eu parada no mesmo lugar. 8 anos que eu tive o primeiro problema grave na coluna, que eu precisei de físio. Comecei lá a ir remédio para dor e depois descobri fibromialgia e isso e aquilo. E eu falo que eu não tô aqui, eu não quero que vocês vejam esse vídeo como, nossa, Mariana só fala de dor, só reclama. Sabe por quê? Porque eu não reclamo de 1% da dor que eu sinto e do que já aconteceu. Só Deus sabe. Talvez isso fique mais pra frente pra eu contar, de acordo com a vontade dele. Mas eu não reclamo de 1%. E eu tento levar minha vida leve, eu brinco. Eu sou velha, vocês sabem, né, quando muda o clima. Peraí, preciso de uma água.
Então, eu não reclamo de 1% das dores que eu sinto, das dores físicas, das questões emocionais. E uma coisa que eu sempre orei também é: Senhor, me muda, me molda e me transforma na pessoa que o Senhor me criou para ser. Me quebra, faz de mim vaso novo. Me quebra, me reconstrói. E ser quebrada é muito difícil, muito difícil. Mas eu tenho vivido isso e hoje eu não podia deixar... Meu Deus, 15 minutos. Eu não podia deixar passar o dia, ir pra academia, fazer outras coisas, sem vir aqui falar isso. Eu acho que até como um marco pra mim, porque eu não sei ainda. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa que eu não entendo. Eu só confio, mesmo sem entender. E ele tem dito: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou contigo. E eu sei que tem um monte de gente que fala que eu quero ser coitada, que eu quero que as pessoas tenham pena de mim. Ai. Sem comentários. Elas não sabem de 1% do que acontece e do que já aconteceu comigo e eu já passei. E é engraçado, esses dias eu tava no dentista e a Fran falou bem assim: cara, o povo te vê, né, bonitona, magrinha, jovem, nananana, pensa que tu não tem um problema. Se a pessoa souber 1% da tua vida, meu amigo. Falei: mano, é desse preço. Então, assim, é isso. Foi totalmente sem... Só tô obedecendo. Obedecendo porque já há muito tempo eu tô enrolando e teimando com Deus. Não sei como é que eu vou fazer, se eu vou editar. Deu 17 minutos de vídeo. Tô feia. Não sei se eu vou botar um filtro, não sei. Mas é isso. Ah, e por último, mas não menos importante. Todas as pessoas com quem você convive ou com quem você encontra ocasionalmente ou frequentemente, elas têm uma dor que só elas sabem. Elas têm uma história que só ela e Deus sabe. Então, seja mais gentil, seja mais paciente, tenha empatia, não seja grosso com as pessoas. As palavras, elas têm muito poder, eu já falei disso aqui antes. Poder de gerar bênção e maldição, vida e morte. Com um sorriso, com uma palavra, tu pode mudar o dia de alguém para melhor, mas tu também pode colocar o dia daquela pessoa super para baixo. Então, tenham consciência que todas as pessoas têm problemas e a gente não faz ideia do que cada uma carrega dentro de si, das dores, né? Tem uma frase que diz: ninguém sabe as dores e as delícias de ser quem eu sou, uma coisa assim. E lembre, por pior que seja a pessoa, que você não goste tudo, Jesus também morreu por ela. É isso. Beijo.